Então vamos lá, né, gente? Ó, é o seguinte, esse esse tema de hoje, para mim, é o tema mais importante de todo o encontro, porque ao longo dos meus anos de prática como professora, como psicopedagoga, até no estágio como psicóloga, eu percebi o quanto a família é causa e consequência de qualquer problema que possa vir a acontecer com crianças e adolescentes. Eu costumo defender a ideia que não existe psicólogo infantil, por exemplo. Para mim, o psicólogo infantil ele é um terapeuta familiar, ele é um psicólogo da família, porque toda demanda e sintoma da criança é um sintoma que vem da família, né, decorrente de algum ruído que está ocorrendo na família. Então, isso tudo eu aprendi não só estudando, né, porque eu consegui ver evidências disso na prática. Na escola que eu trabalhei como psicopedagoga escolar, eu atendia muitos adolescentes, e a grande maioria deles, os que tinham quadros de depressão, quadros de tendência ao suicídio, ideação suicida no caso, automutilação, todos esses sintomas relacionados à adolescência, vinham de ordem familiar. E a gente sabe, por exemplo, quem conhece um pouco a psicanálise, né, vai ver que para Freud tudo é culpa da mãe, né. Então a ideia é que não necessariamente a mãe, mas o contexto, o sistema familiar que está envolvido ali. E aí eu acho o interessante da disciplina positiva é que toda a proposta é voltada para a família. A gente tem as ferramentas, estratégias que se aplicam com as crianças e com os adolescentes, mas tudo envolvendo um contexto familiar. Nas discussões que a gente tem, nos grupos de estudos que a gente faz, sempre tem um ponto que é a não participação do pai, né. Muitas vezes o pai, desacredita da disciplina positiva, não corrobora das ideias, não pratica as ideias, e aí isso também, né, traz muita angústia para as famílias, para as mães principalmente, mas a ideia que as trainees passam para a gente é: siga o seu, faça a sua parte e você só pode fazer o que lhe cabe, né. Se a gente não consegue conquistar o outro, sigamos nós no nosso ideal, no que a gente acredita. Então, já respondendo talvez uma possível pergunta que vocês venham a ter. Então vamos lá, quando a gente começa a falar de família, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, né, que a educação hoje em dia, não é mais a mesma, porque, no meu tempo não era assim, no meu tempo botava de castigo, no meu tempo dava uma surra e o menino aprendia, e no meu tempo isso e aquilo, né. A gente ouve muito as pessoas falarem isso. Só que qual é a questão disso? Realmente, naquele tempo funcionava, mas hoje não funciona, né. Não só a criança mudou, a criança de hoje mudou, mas por que que a criança mudou? Porque o contexto histórico familiar também mudou. Se a gente, entender a estrutura familiar, né, inclusive não existe a ideia de família desestruturada, mas a estrutura familiar no sentido dos participantes que ali estão, né, numa família comum, pai, mãe, filhos, ou pais, né, independente de serem homoafetivos ou não, a hierarquia que existia antigamente não existe mais hoje. Antigamente, o pai era o detentor, né, do contexto econômico, o pai decidia as regras da família, a mãe estava ali para fazer cumprir as ordens e as demandas do pai, e os filhos estavam ali apenas para cumprir as ordens, né, para aprender simplesmente repetindo ou fazendo o que os pais demandavam. Hoje em dia não existe mais isso, não só na família, né, a mulher ganhou mercado de trabalho, o próprio mercado de trabalho, a hierarquia dentro do das empresas mudou. Antes você tinha o chefe, as crianças viam, né, na nossa época, quando a gente era criança, a gente via o nosso pai muitas vezes com medo, reclamando porque o chefe fez isso, ele tinha que obedecer, ele era um subalterno, né, muitas vezes os pais. E hoje em dia a maioria dos dos empregos, né, das empresas não é mais assim. Existe uma relação mais dialógica entre os empregados e os patrões. Então, todo esse processo de hierarquia, de autoridade na nossa sociedade foi sendo quebrado. Hoje a gente trabalha com uma questão de muito mais igualdade. As crianças percebem isso, né. Então, quando a gente tem
uma alteração nessa questão de autoridades e de hierarquias, todo o sistema é modificado. A questão do feminismo também, a mulher atingindo o mercado de trabalho, as crianças estão vendo as mães participando, as mães tendo voz ativa, as mães saindo para trabalhar. Então, todo esse contexto, a maior acessibilidade, as crianças hoje sabem de tudo, né? A internet permite que a gente entenda o mundo de uma forma muito ampla. E as crianças têm acesso a isso. Não só as que não têm celular, mas pela televisão. Na nossa época, a gente era obrigado a assistir o DVD, né? Do desenho que a gente gostava, ou o videocassete, repetir aquele desenho milhões de vezes, ou TV Globinho. Acabou. Hoje as crianças dormem até tarde, da noite, então elas estão mais familiarizadas com contextos até de notícias, né? As crianças maiores, questões globais. Então, a educação que a gente viveu, né? Que era geralmente a educação autoritária, não funciona mais hoje, né? Para o nosso modelo de sociedade atual, ela realmente não funciona. E aí vem a proposta de uma constituição familiar que é baseada em diferentes sistemas, né? Quem conhece a psicologia sistêmica vai compreender um pouquinho da ideia. Uma família, um contexto familiar, ele é baseado em diversas relações. As relações intrasubjetivas, que é a minha relação comigo mesma, como eu me entendo, como eu vejo o mundo e como eu me expresso nesse sentido perante os outros. As relações entre pai e mãe, né, que os filhos observam essa relação e tem a relação que o pai e a mãe, ou os pais e as mães têm entre si. Tem a relação do pai, né, o que tem a figura paterna com os filhos, a relação da mãe, da figura materna com os filhos, e a relação entre irmãos. Então, são várias relações, vários sentimentos, vários comportamentos, várias emoções que estão presentes no ambiente familiar, né? Então, a gente não tem como definir, muitas vezes, um padrão de família, a gente não tem como definir um padrão de educação, isso tudo por causa desses tantos sistemas que compõem o sistema maior familiar. Só para dar um contexto. E aí a gente tem que se dar conta do quanto esse sistema e o quanto essas relações influenciam quem a gente é e principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu trouxe uma dinâmica para vocês, está presente no livro Amarelo, Disciplina Positiva. Não é dinâmica, né? Mas esse tema é um tema muito legal, ele dá muito pano para manga. E aí eu gostaria que vocês participassem. É o seguinte, eu trouxe 4 presentes para vocês. 4 presentes, certo? Para todas vocês. E aí vocês vão ter o direito de escolher qual presente vocês querem, certo? Vou mostrar quais são esses presentes e cada uma escolhe o presente que quer, tá? Pensem aí direitinho. Quais desses presentes vocês querem? Eu escolho o estresse e dor. Tu gosta? Ah, não, é pra falar o que eu gosto? Não, tô só brincando. Ah, tá. Mas gostou dos presentes? Não tá não. Nenhum, para falar a verdade. Mas vocês ganharam, são obrigadas a ganhar esses 4 presentes, tá? Só que tem um bônus, tá? Eu vou tentar melhorar a situação aí. Eu tive que dar esses presentes para vocês, mas vocês podem me devolver um deles. Por enquanto, um deles. Então, escolham desde aí o que vocês menos querem, o que vocês menos gostam, o que vocês não querem ver na vida de vocês, vocês vão devolver. Digam aqui o nome, ó. E era para eu ter colocado aqui. Esqueci, deixa eu colocar aqui rapidinho. Sair da apresentação. Como é que sai esse negócio aqui, meu Deus? Agora eu não consigo sair. A gente devolve um da duplinha ou devolve uma duplinha inteira? A duplinha inteira. Estresse e dor, rejeição e abandono. É abandono que está aqui? Geralmente é porque tem abandono também. Crítica, humilhação ou insignificância e futilidade. Vocês escolhem qual vocês querem devolver. Qual que vocês não querem na vida de vocês de jeito nenhum. Ah, não consigo. Enfim. E aí, já escolheram? Ó, gente, vamos fazer assim, ó. Estresse e dor é o número 1. Eu esqueci de colocar o número. Insignificância e futilidade, número 2. Rejeição e aborrecimento, número 3. Crítica e humilhação, número 4. Coloquem no nome de vocês, aí no Zoom tem o nomezinho de vocês, certo?
quando vocês clicam na fotinha de vocês, as 3 setinhas, as 3 bolinhas que aparecem, dá para você colocar rename, né? Tá escrito rename, renomear. Coloca o número na frente do nome de vocês, o número que vocês escolheram. 1, estresse e dor. Estresse e dor, que vocês devolvem, que vocês não querem de jeito nenhum isso para a vida de vocês. 1, estresse e dor. 2, insignificância e futilidade. 3, rejeição e aborrecimento. E 4, crítica e humilhação. Coloque aí renomeie aí o nome de vocês, se vocês conseguirem. O meu não tem essa opção de renomear, não. Não? Eu não consegui também. Tá, coloca no chat, então. No chat vocês conseguem, né? Ai, tá difícil. Pode escolher 2? Primeiro 1, depois você escolhe a segunda opção. Deixa eu abrir o chat. Fico não, né? Devolve, né, Gabi? 4, 1, não quero 3, não quero 1, não quero 4. Show. Deixa eu até anotar aqui, a ordem. Cadê meu caderno? Todas já escolheram? Agora escolham o segundo, que vocês também não querem. Pode devolver 2, só 2. Pronto, gente? Anotem o número de vocês, tá? Qual vocês escolheram a primeira opção e qual foi a segunda opção de vocês. Também. Vocês vão gostar. Quem já leu o livro vai saber o que é, mas tem algumas informações extras. Então, o que é o top card? O top card é o nome dado pela Lynn Lott, não é nem a Jane Nelson, é a Lynn Lott, que é a parceira da Jane. Ela desenvolveu esse, digamos assim, perfil, né, baseado em coisas que a gente tenta evitar. Tudo que a gente tenta evitar ao máximo diz muito sobre o que a gente é. Quando a gente tem a primeira opção de vocês, que é o que a gente evita ao máximo, vai trazer para a gente um perfil de como a gente age quando estamos sob situação de estresse, certo? Então, a primeira escolha de vocês está relacionado à forma que vocês agem, têm de agir, quando estão sob muita pressão, sob muito estresse, tá? E aí eu vou dizer qual é o perfil de vocês. Cada um desses aqui tem o perfil, que é o que vocês priorizam na vida, tá? Cada uma. Então, quem escolheu quem não abomina na vida estresse e dor, não gosta de ficar estressado, não gosta de sentir dor, preza pelo conforto. Então, todo o processo, todo o envolvimento que vocês têm, toda a forma de agir na vida de vocês é baseado numa busca pelo conforto. Quem escolheu insignificância e futilidade tem o perfil de superioridade, que é aquelas pessoas que se sentem bem quando se sentem melhor, né? Melhor do que os outros, acima dos outros. A terceira opção é o agradar, é quem escolheu rejeição e aborrecimento. Então, pessoas que tentem evitar muito rejeição e aborrecimento tendem a querer sempre agradar os outros. E pessoas que evitam ao máximo crítica e humilhação tentam sempre buscar o controle. Isso baseado em como vocês estão sob estresse, certo? A primeira opção que vocês escolheram é como vocês agem quando estão com estresse. Vou continuar nesse tema, depois a gente vai para o 2, tá? Por exemplo, quem escolheu a rejeição... Deixa eu começar pelo 1, né? Estresse e dor. Aqui. Pessoas que escolhem estresse e dor, geralmente são pessoas como é que fala? Engraçadas, que gostam de fazer piadas, adoram intelectualizar as coisas, transformar as coisas em uma forma mais teórica de ser, quando estão sob estresse, tá? A opção 1, quando estão sob estresse, agem dessa forma. Faz apenas as coisas que já faz bem, tipo, eu não faço isso bem, também nem vou fazer,
Escolhe caminhos com menos resistência, prefere as coisas mais fáceis, a parte mais fácil. Fala frases incompletas, evita riscos, se esconde de modo que ninguém descubra que você não é perfeito. Pessoa de estresse e dor, tá? É o 1, conforto. Reclama, chora, grita, tudo quanto está sob estresse. Toma conta de cada detalhe, mima os outros, não gosta de pedir ajuda, se fecha no seu casco, ataca como uma tartaruga mordedora e tranca o seu coração. Isso tudo, gente, está no livro amarelo, quem quiser acompanhar. Eu não estou lendo o que está no livro, tá? Mas no livro tem, na página 200 e... Quem quiser acompanhar o PDF que eu mandei também tem. Página 209 e 215. Vocês podem descobrir um pouquinho mais sobre vocês. É como se fosse um signo. Dá para descobrir um pouquinho sobre a gente quando a gente entende nossa forma de agir durante o estresse. E aí, quando você se dá conta de como você age durante o estresse, você consegue modular e perceber melhor a sua forma de agir, tentar amenizar outras situações. Claro que todos têm pontos fortes e pontos fracos, tá? Depois, mas não vou entrar em muitos detalhes, não. Só vou focar no 1. Quem escolheu a opção insignificância e futilidade, que é o 2, tem o perfil de superioridade. São pessoas que rebaixam as pessoas ou coisas quando estão sob estresse, gostam de rebaixar os outros. Tem autopunição, gostam de se punir porque não foram perfeitos o suficiente. Discute coisas absurdas, sobre coisas absurdas. Gosta de corrigir os outros. Exagera. Compromete-se além da conta. Né? Geralmente não dá conta de fazer tudo que se compromete a fazer. Se preocupa sempre em fazer o melhor. Age baseado na premissa do que deveria ser feito. Então, você sempre vai agir assim, eu deveria fazer assim, eu tenho que fazer desse jeito. Sempre buscando o melhor. Adia a solução e muda de campo, chora, grita ou reclama com os outros, procura pelo em ovo e age com teimosia. Fica indeciso, torna-se especialista, procura defensores, luta, mesmo sendo necessário ou não. É o perfil do leão. O conforto é a tartaruga, né? Eles usam um animalzinho para dar como exemplo. Tartaruga, a superioridade é o leão. O terceiro, rejeição e aborrecimento, são as pessoas que têm a prioridade de estilo de vida de agradar. Agem amigavelmente, tudo quando estão sob estresse, tá? Relembrando. Diz sim quando quer dizer não. Cede, preocupa-se mais com o que os outros querem do que com suas próprias necessidades. Fofoca seu desagrado com terceiros em vez de conversar diretamente com a pessoa. Tenta consertar tudo e fazer todo mundo feliz. Implora por compreensão. Reclama, se acomoda. Trabalha arduamente. É apocalíptico. Fica mudo, age racionalmente, evita falar sobre seus sentimentos. Lamenta-se ou sente pena de si mesmo. Esse perfil é engraçado porque me faz lembrar aquelas mães de memes que aparecem no Instagram, sabe? Que quando vão lavar o prato, ninguém me dá valor, ninguém se liga para mim, eu faço tudo nessa casa e ninguém tá nem aí, ninguém me ajuda, né? Aquelas mães que ficam reclamando o tempo todo, mas tá ali dando conta de todo mundo. E por fim, crítica e humilhação. Quem tem o estilo de vida do controle, quando está sob estresse, recua, gosta de mandar nos outros, gosta de organizar tudo, argumenta muito, fica quieto e espera que os outros o convençam de algo, faz você mesmo, sufoca os sentimentos, cobre todas as bases antes de dar o próximo passo, reclama, suspira, fica com raiva, procrastina, explica e se defende, se ocupa com atividades físicas e ergue uma parede, ou seja, se esconde. Esse é o perfil águia, e o agradar é como um camaleão. Então, por que a gente está falando sobre isso? A prioridade do estilo de vida, que é uma forma como a gente tem de agir quando está sob estresse, faz com que a gente desenvolva nos filhos algumas habilidades que às vezes não são interessantes. Né? Por exemplo, uma pessoa do nível superioridade, né, que tem o perfil, o estilo de vida superioridade, ela tende a buscar sempre a perfeição. Então, é uma pessoa que cobra muito a perfeição dos filhos, né? Não sei se vocês assistiram, eu ia até colocar como atividade de casa essa série, a série This Is Us, maravilhosa, né? Ainda não terminei, deixa eu ligar a luz aqui rapidinho. Quem assistiu This Is Us vai lembrar de algumas cenas que tem de Kate, né? E quem não tiver, eu vou contextualizar rapidinho. A história de... Não posso falar, que até vai dar spoiler, né? Não posso. Nem isso posso falar.
Mas, enfim, é uma série muito legal, fala muito sobre família, sobre diferentes óticas que tem sobre uma família. Mas, enfim, a história de uma mãe com uma filha, né, que o foco do que eu quero dizer. E essa mãe, ela sempre cobra de uma maneira sutil, formas, assim, para a nossa cultura, a gente nem consegue perceber, mas é uma forma muito sutil de cobrar o tempo inteiro, de exigir sempre o melhor. E essa menina, ela é obesa, né, obesa mesmo. E aí a mãe, nos elogios, na forma de falar, na forma de perceber as coisas, está sempre tocando em pontos que faz com que ela sempre se sinta imperfeita, como se ela nunca fosse boa o bastante. Então são mães do estilo superioridade, que sempre cobram dos filhos serem melhores, né? E isso pode fazer com que as crianças desenvolvam uma frustração. Tudo que eu faço, eu nunca sou boa o suficiente para minha mãe, eu nunca faço nada com perfeição. E aí pode desenvolver vingança, rivalidade durante a adolescência, depressão por achar que nunca é perfeito, enfim, né, várias questões de habilidades. As mães que são do perfil agradar, por exemplo, estão sempre querendo fazer as coisas para os filhos, né? Sempre buscando agradar, ser boa, e aí tiram das crianças a responsabilidade, né? A possibilidade deles se desenvolverem baseando nos seus erros. As crianças não conseguem nem errar, porque as mães que têm o estilo a prioridade de estilo de vida agradar, estão sempre ali por buscar agradar, elas acabam sempre fazendo pelos filhos. Então, eles não desenvolvem responsabilidade sobre as coisas, um exemplo. Semelhante à mãe controle, né? É aquela mãe ou pai, né? Eu tô falando mãe, mas, enfim, do estilo autoritário, né? Que está sempre decidindo o que o filho vai fazer. Então, a gente dá para imaginar, né, as habilidades que vão sendo desenvolvidas na criança, a crença equivocada que as crianças podem desenvolver tendo um pai ou uma mãe que busca sempre o controle. O conforto são mães que tentam sempre burlar, elas tentam tirar, elas evitam o estresse ao máximo. Então, são muito permissivas, muitas vezes, né? A criança chora porque, sei lá, quer tomar refrigerante, mas não está na hora de tomar refrigerante. E para evitar esse estresse, a mãe acaba cedendo. Então, são mães que geralmente acabam indo para um estilo de parentalidade permissiva. O segundo, gente, eu pedi. A Andressa está falando do This Is Us, eu já chorei muitos também. O primeiro episódio já conquista, né? Quem puder assistir só o primeiro episódio já é muito legal. Enfim. A segunda opção, gente, vamos lembrar, a primeira opção que vocês escolheram é como vocês agem, ou seja, o estilo de vida de vocês quando estão sob estresse. O segundo que vocês devolveram é o estilo que vocês têm durante o normal, certo? Quando vocês estão agindo racionalmente. Então, quando a gente está no modo racional, porque quando a gente está sob estresse, a gente está mais no emocional, na fúria, não pensa direito, não raciocina direito. Quando estamos de modo racional, o segundo é nossa forma de agir, certo? Então, é muito interessante. Eu escaneei para vocês esse quadro que eu estava lendo. Ele é mais completo do que o que tem no livro, tá? Eu vou postar daqui a pouco para vocês lá no grupo. E aí vocês analisem, vejam qual é o perfil de vocês. Isso é muito legal para quem trabalha com famílias, né, na terapia. Eu vou falar sobre isso no próximo encontro. Mas é muito interessante a gente fazer esse teste com os pais para que os pais percebam a forma deles de agir e como eles acabam incitando nos filhos outros comportamentos, né, sem perceber. E aqui está como eles agem quando estão sob estresse, quando não está sob estresse, né, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, o que precisa focar para melhorar. Enfim, vou colocar lá no grupo para vocês. O do livro é um pouquinho mais resumido, mas também é muito, muito bom. Então, quem atua na clínica, quem atua em escola, com famílias, é muito legal fazer isso para os pais perceberem. E aí eu falei um pouco sobre os estilos parentais. Esse é um tema muito recorrente, é o meu tema favorito na disciplina positiva, que é o perfil familiar, como as famílias agem. E a gente tem ouvido muito falar disso hoje em dia, né? Sobre os perfis, os estilos parentais. Segundo o livro A Disciplina Positiva, ele cita o perfil autoritário e o perfil permissivo, apenas esses dois. Mas nos cursos, quando a gente tem treinamento e tal, ou até em artigos científicos, né? Existem artigos científicos, quem quiser me
me pede depois que eu indico vários artigos. Tem livros também que fazem testes psicológicos para descobrir o estilo parental. A gente define 4 estilos, eles variam um pouco o nome, tá? Tem uns artigos científicos, né, mais científico, que é o perfil autoritário, perfil permissivo, esse daqui é o autoritativo, e acho que o nome só desse aqui que muda, que aí eles chamam de autoritativo. Mas, enfim, vamos lá. Para a disciplina positiva, são 4 perfis. O autoritário, o permissivo, o negligente e o democrático, que é o estilo da disciplina positiva. Alguém tem uma pergunta aqui? Ixi, Maria. Que pena, Lu. Tá gravado, tá? Tá gravando. Não esqueci hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem. A disciplina positiva, ela é baseada... Eu vou ter que fechar aqui o campo. Eu não lembro como é que faz esse negócio para sair. Das outras vezes, eu saí de boa. Deixa eu ver aqui. Ah, não sei se eu vou conseguir, meu Deus. Por que eu não tô conseguindo? Rapidinho. Não tô conseguindo sair do modo de exibição. Enfim, eu ia arrastar esses negocinhos aqui para cada um deles, mas vamos lá. Os estilos parentais, segundo a disciplina positiva, são baseadas em gentileza e firmeza, que são os pressupostos básicos, certo? A depender do grau de gentileza e o grau de firmeza das famílias, a gente vai definindo quais são os estilos parentais. E aí vocês vão respondendo junto comigo, tá? Pelo nome a gente já conhece. Vamos lá. Uma família que tem um alto nível de gentileza e um baixo nível de firmeza, vocês acham que é que tipo de família? Muita gentileza, muito amor, muito pode tudo, firmeza nenhuma, 0 de limites, 0 de castigo, 0 de punição. Qual vocês acham que é? Qual? Permissiva? Permissiva. Isso aí, eu estou com raiva porque eu não estou conseguindo tirar esse negócio, não sei o que aconteceu aqui. Enfim. Não tá saindo. Quando eu aperto S, que ele não sai. Deixa eu tentar parar aqui para mexer lá. Tá bom. Tudo bem. Compartilhar. Rapidinho, gente. Me perdoem, mas eu não consigo fazer sem fazer o que eu tinha planejado. Eu vou abrir ele aqui de novo. Pronto. Acho que pronto. Prontinho. Consegui. Aí. Estão conseguindo ver de novo? Tá pequenininho agora. Mas estão vendo, né? Agora a gente consegue alterar, pelo menos. Então, vamos lá. Vocês disseram que o permissivo é esse daqui, né? Que tem muita gentileza e pouca firmeza. Isso aí. Uma família que tem baixo nível de firmeza e baixo nível de gentileza. Não tem nem limite, nem amor, não brincam. Negligente? Show de bola. Família negligente. É o mais comum hoje em dia. Famílias que têm um alto índice de firmeza e um baixo índice de gentileza. Muitos limites, muitos castigos, muito controle, autoritário. E, por fim, uma família que tem alto nível de firmeza e alto nível de gentileza é a família democrática. Percebam, muitas pessoas acham que a disciplina positiva é permissiva, é permissividade, é passar a mão na cabeça do menino, ouvir demais o que as crianças falam, já ouvi isso também. É dar muita voz. Não é.
nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que a democrática, que é a proposta da disciplina positiva, no livro ele chama de pais que estilo parental que utiliza a disciplina positiva, algo do tipo. Mas no meio científico o nome utilizado é democrática, eu gosto de usar o termo democrática. É um alto nível de firmeza e um alto nível de gentileza. É a famosa frase que a gente sempre fala nos encontros, a Fernanda Lee usa muito, e está no livro. Eu te amo, e a resposta é não. Então, gentil e firme ao mesmo tempo. E aí tem alguns testes, né, para a gente ver, mas eu não vou aplicar os testes aqui, não vou fazer, mas é simplesmente para a gente discutir, certo? Vamos imaginar uma família autoritária que a gente está assistindo essa família, né? Um filme ou uma janela que a gente possa enxergar essa família. Como é dentro de casa? O que é que vocês enxergam dentro dessa família autoritária? Como vocês imaginam que é lá dentro? Podem ir falando. Todas as ideias. Que deve ter numa família autoritária. Deixa eu abrir o chat. Acredito que deve ser uma família que levanta muito a voz, os pais gritam muito. Muitos gritos. O que mais? Excesso de regras. Excesso de regras. Pouca conversa. Pouco diálogo. Pouco espaço para erro. Boa. Pouco espaço para erros. Eu acho que inflexibilidade também. Inflexibilidade. Show de bola. Punições. Punição. O que mais? Excelente. Vamos lá. Controle. Controle. Mais alguma ideia? Como é que essa família age? Não tem momentos de lazer? Não tem momentos felizes? Vocês acham que não? Eu acho que tem também, né? E como são esses momentos? Acho que de acordo com o que eles mandam, né? De acordo com a vontade deles. Pode ser. Direcionados, né? O quê? Muito direcionados, né? Talvez. Sim. Eu imagino umas famílias assim, um carinho um pouco mais frio, né? Na verdade, a gente pode ter momentos de brincadeira e tal, mas não há um carinho, um abraço, um beijo, né? Não tem muito. Eu imagino assim, né? Vou colocar Não tem pouco. leveza, né? A relação Proveitoso, tem né? leveza. Isso. Pouca leveza, muita seriedade também, a gente imagina, né? Aqui já tá legal. Vou colocar negrito porque eu sou perfeccionista. Meu... Adoro ser perfeitinha. E aí, baseado nisso, qual vocês acham que são as habilidades que as crianças que vivem numa família autoritária desenvolvem? Eu acho que é uma habilidade questionável, mas eu acho que é obediência. Obediência, isso mesmo. Obediência. Acho que crianças com medo. Revolta também. Revolta, excelente. Revolta, medo, né? Alguém falou medo, foi a Bárbara? Foi. Uhum. Que baixa tolerância à frustração também. Bola. Baixa tolerância? Baixa tolerância. A linguagem dela é mais para os gritos, né, do que propriamente para diálogo, né? Uhum. Segura, As crianças se falam? Exatamente, porque cria-se isso, né? Uhum. E quando cresce, você vai repetir comportamentos. Sim. E é óbvio que essa criança não vai saber dialogar, ela vai só saber gritar com o outro sem ao menos Então, parar seriam controladoras também, autoritárias, né? Exatamente. Muitas ordens. E crianças pouco carinhosas também, né? Uhum. Pouco carinhosas. Inseguras. Inseguras. Exatamente. Por que vocês acham que elas são inseguras? Acho que elas vivem no constante medo de desapontar
as outras pessoas e as coisas, né? Não bater as expectativas que são projetadas nelas. Exato. O que mais, gente? Elas não estão acostumadas a receber ordens, né, que não desenvolvem a habilidade de pensar por si, muitas vezes. Tem que ter alguém para mandar, né? Tem É, que ter uma pessoa que mande na Exato. relação e ela obedece. e Geralmente pega muitas pessoas assim, né? Eu mando e você obedece. Então é muito peculiar isso, mas isso acontece direto nas terapias onde eu atendo. A maioria é assim, sempre atrai aquilo realmente que ela tem. é muito comum a gente ver mulheres que sofrem violência doméstica, né, terem vindo de lares autoritários, né? Pais muito Também. autoritários, muito comum. Elas são pouco espontâneas, né? Pouco. Baixa espontaneidade, né? É assim que se escreve? Baixa espontaneidade? Deve ser. Eu colocaria baixa criatividade, porque eu adoro essa palavra. Fala isso, criatividade. A maioria das crianças são bloqueadas. Isso, perfeito. Excelente, gente. Agora sim, segundo os artigos que eu li, existem pontos positivos nas famílias autoritárias também, né? Por elas terem controles bem definidos, as crianças tendem a ser muito organizadas também quando crescem. Tendem a ser muito responsáveis. Então, vamos ser justos, né? Não tem só coisa positiva, não. Acabam sendo responsáveis porque são cobradas o tempo todo para serem responsáveis, né? Eu tive um pouquinho disso. Meu pai era autoritário e minha mãe era democrática. Então, eu tive a sorte, né, por um lado, de aprender um pouquinho com os dois e sofrer um pouquinho com os dois. Legal, show de bola. Vamos para o segundo, são os pais, a família, né? O estilo parental permissivo. Como é uma família permissiva dentro de casa? Isso aí, descontrole total, né? Porque nenhum nem o outro, ninguém vai fazer nada, né? Ah, deixa aí. Controle total. Aham. Desorganização. Desorganização, porque as crianças bagunçam e os pais não ligam, né? Ah, deixa ele bagunçar, tadinho, tá desenvolvendo, tá aprendendo. Tem rotina. Sem rotina. As crianças decidem tudo, né? São os reizinhos da casa, é o livro um livro recente aí. O reizinho da casa. Maravilhoso. É de autismo, né? Maravilhoso. Aham. O que mais? Pais permissivos, como são as crianças? Vou arriscar aqui, tá? Muitas birras, muito choro, porque eles querem do jeito deles. E aí os pais, como eu falei, né? Os pais têm o estilo de prioridade conforto, então eles acabam cedendo e vão permitindo as crianças fazer tudo o que querem. Então as crianças são birrentas, são choronas, tendem a A ser alimentação também, né? A alimentação também coloca aí, né? Sem controle. Come o que quer, né? A hora que quer, porque não tem rotina. má alimentação, são agressivas, tá, gente? Porque elas acabam agindo de forma agressiva, errada, e os pais não sabem lidar com isso, e aí isso se torna um ciclo de permissividade. Então, é muito comum crianças que batem nas outras crianças terem pais permissivos. Acho que elas também ficam um pouco confusas, né? Na direção. A falta de rotina traz muita confusão. Perfeito. É falta de regra, rotina, né? Causa confusão porque eles não sabem o que seguir, né? Exato. Falta de limites. É aquela criança que chega no lugar pronta, fala: para, menino, fica quieto, esse menino, eu não sei mais o que eu faço. E pronto. Isso aí entra muito naquele da régua, né? Que o menino da criatividade, que eu esqueço o nome dele, meu Deus. Murilo Gun.
Isso, o Murilo fala que é Aham. criança super protegida, né? Sai da régua, né? Aquela proteção que tem no meio, a subproteção e depois a Vai, super super proteção. total. Então, cria pessoas que têm descontrole mesmo, É, né? Fazendo o que quer, sem ter rotina, né? Sem ter exatamente. uma regra. Exatamente. Gostei bastante. Você falou uma coisa boa, essa super proteção, né? Deixa eu colocar aqui também. Pais super protetores. Gente, vocês não fazem ideia do quanto isso pode ser prejudicial para uma criança. Eu vi, né, uma família que era super protetora com a criança e a criança chegou a um estágio em que ela não conseguia, não andava, né? Já podia, não tinha nenhum problema, tá? Nenhum transtorno, nenhum problema motor, nada. Uma criança sadia, com tudo normal e adequado. Mas a criança com determinada idade não ficava nem em pé sozinha. Não conseguia sentar direito, quando sentava ficava um pouquinho, caía com 1 ano de idade, isso. Por quê? Porque a família tratava a criança como um bebezinho, como um neném. A criança já com 1 ano de idade, né, claro que ainda é um bebê, mas super protegendo no sentido de botava a criança no chão, se a criança caísse, pega no colo. Ai, não pode cair, né? E aí ficava a criança no colo, passa do colo de um para o outro. Não tinha rotina, a criança dormia e acordava em ciclos de 3 horas o dia inteiro. Era 3 horas de sono, 3 horas acordado. 3 horas de sono, 3 horas acordado. Não comia comida com papinha, era mamadeiro o tempo inteiro, porque segundo os pais ele não gostava de papinha, de comida mais grossa, né? Era leite, mamadeiro o tempo inteiro. E o menino já com dente, né? Construindo dente. Eu falei, mas ele já tem dente? Se ele já tem dente, ele já pode comer. Ah, mas ele não gosta. Eu falei, entendo. Não estou ali como profissional, então ninguém me perguntou, eu não, né? Não vou dar pitaco. Mas, assim, eu fiquei muito impressionada, sabe? Com o que eu vi, com o quanto a superproteção pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança, desenvolvimento motor, inclusive. Com 1 ano não falava, claro, né? Nem toda criança fala com 1 ano, né? Nem é esperado que fale, mas balbuciar alguma coisa, né? A gente já espera que isso esteja acontecendo e não acontecia. E, assim, tudo isso que eu percebi foi simplesmente por uma superproteção da criança. Uma permissividade, né? No caso, aceitar todas as demandas da criança. Claro que a gente não deve forçar, né? Mas a gente deve experimentar possibilidades para que as coisas se desenvolvam. A criança não gostou de papinha. Ai, meu Deus, eu dei essa papinha. Ai, ela não gostou. Não comeu. Vou dar mamadeira. E aí não dá mais? Não, a gente vai tentando todo dia, né? A gente tem que exercer esse processo de aceitação alimentar e todos os outros. Criança cair, criança vai cair. Criança tem que ficar no chão para aprender a andar, se movimentar, desenvolver os músculos. E aí, às vezes, superproteção prejudica muito esse processo. Ana, sabe que dentro de sala de aula, claro, como sendo professora, a gente vai pensando nas crianças que a gente tem, né? Uhum. Dentro de sala de aula, eu percebo que crianças que são filhos de pais permissivos tendem a entrar em conflito constantemente, porque eles não têm as ferramentas para entender o que acontece quando a minha vontade não é feita. Uhum. O que acontece quando algo sai do meu controle ou não é feito da forma que eu gostaria. Então, são crianças que sofrem bastante socialmente. Isso. Vou botar sempre essas. São briguentas, né? Gostam de brigar. São bem reativas também. Isso, Elas costumam perfeito. ser. Esse nome é melhor. Reativas, não pensei nisso. Não. Olha, a lista já passou aqui do que cabe na página. Vou botar, ao invés de briguentas, reativas, né? É mais bonito. Ai, que troço. Reativas. Vamos para as habilidades que são desenvolvidas nas crianças que têm esse estilo parental em casa. Quais as habilidades que elas desenvolvem? Olha, eu acho que elas têm um poder de argumentação muito forte, assim, pensando que elas sempre têm o que elas querem, então elas encontram várias maneiras de driblarem os pais e os responsáveis para que elas tenham o que elas queiram. Pode ser. Acho que, na verdade, elas nem precisam argumentar tanto. Mas, acontece. Mas no primeiro não, ela consegue dar uma maneira de fazer acontecer. É verdade.
pais não sustentam ou não, né? Então elas acabam desenvolvendo ou os gritos, o choro, e aí acabam, quando maiores, argumentam mesmo. Pode ser. O que mais, gente? É mais difícil pensar, né? Porque parece que tudo que vai vir é meio que efeito colateral e não sei, De porque eu tô pensamentos que tentando não aqui. se desenvolvem, né? Isso, parece que é meio que assim, ó, vai ser meio aleatório. Então, Mas a ideia é essa mesmo, vai falando o que você pensar. A gente ajeita aqui. Eu acho que elas crianças, acho que eles fazem o que quer, na hora que quer. Como é que a gente faz? Eu coloco aqui. o desejo inflado, né? Eles são egoístas, né? Boa. Porque só querem Isso. Egoístas, excelente. Um que vocês colocaram no outro, que é o mais comum, baixa tolerância à frustração. Eles não aceitam frustração, porque não aprenderam a lidar com a frustração. Né? Faziam a birra e os pais davam. imaturos, não é, Thay? Boa São imaturidade. Exatamente, também. Os pais não se desenvolvem responsabilidade, né? Então elas são crianças irresponsáveis, adultos talvez irresponsáveis, E é uma dependência, né, desses pais. dependentes. Sendo bem dependentes. Isso aí. Eu acho que eles têm uma baixa noção de coletivo também, né? São mais individualistas, talvez. Porque, como você falou, pode ser um atraso no desenvolvimento motor, ou no desenvolvimento, né, da fala, por conta da questão da musculatura orofacial, né? Sim. Atrasos no desenvolvimento. E a Emily falou, não sabem trabalhar em grupo, né? Tipo isso? Vou botar inabilidade. Trabalho em grupo. O que mais? Lembram mais alguma coisa? Como eles não têm essa inabilidade em trabalhar em grupo, eles têm dificuldade de ter amigos também. Muitas das vezes eles ficam sozinhos, né? Porque ninguém quer ficar com eles. Eles são egoístas. Não gostam de dividir. Então, Sim. São aqueles meninos que, quando chegam no parquinho para brincar e são excluídos, choram, vão para casa, querem tomar o brinquedo das outras crianças, né? Eu vi isso aqui esses dias, inclusive é um ponto que eu vou fazer, estou montando uma escala de alguns videozinhos para postar. E aí é interessante, eu vi que tem um menininho aqui, ele tem 3 anos, os pais são meus amigos, né, próximos da gente, e aí eles são bem permissivos. Só que assim, eles são permissivos por não saberem educar, mas quando estão sob estresse, acabam agindo autoritário. Bate. Teve um dia que eu fiquei assim, sabe, atordoada. O menino brincando, a mãe não sabe controlar, não consegue definir os limites, dizer não, não faça isso, é por aqui e tal. E aí o menino vai fazendo, a mãe sem falar nada, do nada o menino faz algo que para ela passou do limite e ela bate. Pá! E aí o menino chora, e ela vá se lavar, vá fazer alguma coisa, sabe? Então, eles estão ali entre o permissivo e o negligente. Daí o pai foi brincar com o menino, eu estava no parquinho com a minha filha e outras crianças, e esse menino ele não queria brincar com ninguém. Ele queria que todas as crianças ficassem olhando para ele e ele só brincando. Porque ele queria todos os brinquedos para ele. Ele trouxe a bola dele, mas tinha um menino brincando com outra bola. Ele queria pegar a bola do menino, porque só ele podia brincar com a bola. Ninguém podia brincar. Minha filha foi entrar na quadra que ele estava brincando. Ela, não entre, não entre. Não deixou ela entrar. E aí o pai falou assim, ele é assim, o que eu faço? Eu já não sei mais o que eu faço. Aí eu falei, tenta explicar para ele que não é assim. Convida ela para entrar, mostra para ele que é mais divertido brincar com os amiguinhos e tal.
Aí os pais permissivos geralmente falam, já tentei de tudo. E aí nunca ouve o que a gente fala, por isso que eu geralmente não dou muitos conselhos, assim, né? Quando me perguntam na rua, porque os pais acabam achando que não se adequa aos filhos deles. Mas, enfim, né? É muito comum, são as crianças birrentas, são as que têm os pais permissivos, e é exatamente isso aqui que a gente falou, né? Então, a última geração que teve agora de pais permissivos, porque são pais que vieram, na maioria das vezes, de lares autoritários, e aí tinham a ideia de que não queriam fazer com seus filhos o mesmo que seus pais fizeram. E aí acabam não sabendo agir e acabam se tornando permissivos demais, né? Superprotetores. Era o perfil da geração que acabou de acabar, né? Digamos assim. A próxima geração, que é a nossa, né? A nossa não, a geração atual, a maioria dos pais são pais negligentes, né? Quem trabalha com educação, com a psicologia consegue perceber, né? Pais que trabalham muito tempo fora de casa, quando estão em casa ficam no celular, assistindo televisão, não demandam atenção, tempo de qualidade com os filhos, então acabam tendo uma atuação muito negligente. Então, como é dentro de uma casa negligente? Pais negligentes com os filhos, como são? Acho que tem pouca atenção, né? Uhum. Particularidade das crianças e dos filhos. Baixa interação. Acho que pouca preocupação com a educação também Isso. dos filhos. Pouca preocupação com a educação. Menino. Que mais? Muito tempo na tela, né? Mas hoje em dia é assim, né? Todo mundo na tela. Tanto pai, filho, né? Todo mundo, ninguém tá nem aí. Excesso assim, de telas. Eita. Tem rotina também, pode entrar aí, né? Isso também. Sem rotina. Os pais negligentes, gente, às vezes eles oscilam também, certo? Eles podem em algum momento serem autoritários, em outros momentos serem permissivos. Mas por uma questão de agora eu tenho que agir, né? Quando chega uma situação, problema, ele geralmente age ou com permissividade ou com autoritarismo, mas a maior parte do tempo a ausência de firmeza e gentileza. O que mais? Pensando nisso, ausência de firmeza e gentileza. Vou colocar aqui, sem limites. São extremistas, né? Uma hora, como você falou, uma hora não faz nada, outra hora eles explodem. Vou botar inconstantes, né? Isso. Pode ser? Pronto. Acho que eles costumam não ser amorosos, né? Assim, uma falta de afeto. Isso. Falta de afeto. Pouco tempo de qualidade, mas para frente eu vou explicar para vocês o que é o tempo de qualidade. É uma ferramenta, não é uma proposta da disciplina positiva. O que mais? Mais alguma ideia? Vamos para as habilidades, então, que se desenvolvem nas crianças. Famílias negligentes. Pais ausentes. Carência afetiva. Boa. Carência. Eles costumam ser bem autônomos, mas eu não digo isso numa forma legal, assim. Eles são obrigados a se virar. Tá certo. Eles acabam se desenvolvendo a partir disso. Autonomia não tem acento. Tendem a ser controladores por não terem tido isso dos pais. Muitas vezes são controladores. Pouca interação também com outras crianças. São mais individualistas, é isso? Você quer dizer ou não? Sim. Individualistas. E gostam de ser o centro das atenções também. Gostam de atenção.
Mas existem alguns também que têm baixas expectativas em relação às coisas, assim, não vai muito atrás, porque acaba não tendo base mesmo, né, do que esperar. Excelente. Gente, esse grupo tem tendência à depressão, porque quando a gente vive num lar sem afeto, né? Isso não acontece, por exemplo, nas famílias autoritárias, porque o ser humano, querendo ou não, ele entende que, mesmo que não tenha amor, carinho, afeto, tem atenção, né? É muito comum crianças... Engraçado, o caso que me levou a me apaixonar, a largar a biologia e vir para a educação, foi eu trabalhava num espaço no Rio, estava morando no Rio esse ano, e eu trabalhava num espaço de reforço escolar voltado para crianças com dificuldade de aprendizagem. E aí a gestora, ela dava algumas formações para a gente, né, para a gente saber como lidar com esse público. Eu não era psicopedagoga, eu só dava aula, né, como professora de biologia. E aí ela contou um caso de um menino que nas aulas o menino era maravilhoso, sabia todos os assuntos, mas na escola só tirava nota baixa, nas provas só tirava nota baixa. Os professores não entendiam por que ele era assim, porque ele respondia já ensino médio. Ele respondia bem as perguntas, ele demonstrava conhecer o conteúdo, tirava dúvidas junto com a professora, participava das aulas, mas com questão às notas, quando vinha a prova, ele zerava a prova, praticamente. Né? Ele respondia errado, respondia coisas que não tinha nada a ver, eu deixava a prova em branco. E aí, ele foi para a terapia, e aí na terapia se descobriu que ele fazia isso de propósito, porque era a única forma dele ter a atenção do pai, que o pai trabalhava muito, não ficava em casa, não dava atenção para ele, e a única forma que ele tinha de ter a atenção do pai era com as notas. Se as notas dele estivessem boas, o pai simplesmente parabenizava e não fazia nada. Mas quando as notas estavam baixas, o pai se preocupava, conversava com ele, procurava saber o que estava acontecendo, perguntava se ele queria alguma coisa, então se mostrava mais presente quando ele tirava notas baixas. E aí eu fiquei, né, muito angustiada com essa situação e com outras que ela contou, e aí acabei largando tudo e vindo para a educação. Então, pais negligentes, né? Fala, Lu. Negligentes também, as crianças e principalmente os adolescentes, eles se tornam vulneráveis, né? Porque eles vão buscar serem supridos em outro, e aí acabam se vulnerabilizando, né? Perfeito. Vou botar aqui riscos. Né? Realmente. São adolescentes que tendem às drogas, inclusive, por uma família negligente. Era o que eu ia falar, né? Essa falta de amor, né? A gente que trabalha com psicologia entende muito isso. A falta de amor faz com que a gente busque preencher esse vazio de outras formas, e muitas vezes a gente não conhece as formas de como preencher isso. Então, drogas, depressão, é muito comum nessas famílias. E aí, legal, né, gente? O que vocês acharam dos estilos parentais? Acho muito, muito interessante, né? Explica muita coisa de como a gente funciona, de como os nossos clientes, nossos alunos funcionam. É muito legal. E por fim aqui agora, né? Como é uma família democrática, uma família que segue os preceitos da disciplina positiva, que tem firmeza e gentileza equilibrada. Muito diálogo. Sorrisos. Alegria. Bom humor. Carinho. Atenção. Afeto, né? Atenção. Escutativo. Isso. Escutativa. Acho que um respeito grande também. Respeito mútuo. O que mais? Firmeza e a gentileza, né? Firmeza e gentileza. Isso. Firmeza. Firmes e fortes ao mesmo tempo, né? Firmes, na verdade. Tem regras, gente, tem limites. Sim. Regras vou até botar uma palavra melhor, para vocês até entenderem. Pré-estabelecidas. Isso. Tá? Não as pessoas acham que a disciplina positiva também não tem regras, muito pelo contrário, tem regras sim. E essas regras têm que ser tem que ser pré-estabelecida. Você não pode criar a regra no momento que a criança quebra o limite, que ela nunca soube que aquilo existia. Não, sempre existiu essa regra.
Então, a regra é pré-estabelecida, a criança tem que ter o conhecimento dessa regra. Alguém falou? Presentes, né? São pais presentes. Uhum. Presença. Vou botar aqui, tempo de qualidade. Daqui a pouco vocês vão saber o que é. Quem não souber ainda. Mais alguma coisa? Acho que já é o suficiente. O que vocês acham que as crianças desenvolvem? Quais habilidades elas desenvolvem numa família democrática? Segurança. Encorajadas. Segurança, coragem, né? Elas são encorajadas, então desenvolvem coragem. Coragem, isso. Autoconfiança. Criatividade. Criatividade, excelente. Respeito. Perfeito. Respeito. Minha palavra favorita, responsabilidade. Deixa eu colocar uma coisinha aqui que a gente esqueceu, eu acho importante. Permissão, vou botar assim, ao erro. Pode errar, não tem problema. A gente aprende com ele. Responsabilidade, respeito, criatividade, autoconfiança, coragem, segurança. Que maravilha! O que mais? Crianças amorosas. Amor. Desenvolver amor. Carinhosas, né? Carinhosas, amorosas. Empatia. Perfeito, empáticas. Quais habilidades? Empatia. Acho que são crianças também capazes de, como eu posso dizer isso? De improvisar, usar os próprios recursos para reagir a diferentes situações desconhecidas, né? Coragem frente ao desconhecido. Isso é um pouco de criatividade com proatividade, eu acho. Ou o que mais? Que outra palavra você acha que ficaria adequada? Inteligência emocional. Perfeito. Isso. Muito bom esse. Inteligência emocional. Na casa democrática, as crianças podem chorar, podem ficar tristes. A função dos pais é explicar para as crianças que sentimento é esse que elas estão sentindo, que elas têm direito de sentir esses sentimentos, que elas só não têm direito de agredir o outro. O que mais? Acho que proatividade tem acento, né? Por isso está aqui marcando. Proatividade? Peraí. Não sei. Deve ter o if. Estranho. Mais alguma coisa, gente? Só isso aqui já está maravilhoso, né? Parece que não tem pontos negativos. E a ideia é essa, é que não tenha mesmo, né? A proposta da disciplina positiva é uma educação que minimize o máximo possível habilidades negativas, né, ao longo da vida, que a gente estimule sempre boas habilidades nas crianças para que se tornem adultos de forma geral responsáveis e respeitosos. Acho que essas duas palavras conseguem fechar bem uma boa pessoa, uma pessoa respeitosa e uma pessoa responsável. Acho que já garante muitos pontos positivos. Baseado nisso, a gente consegue entender um pouco melhor a proposta que a gente quer para os nossos filhos, para a nossa vida e para os nossos alunos e nossos clientes, né? Eu vou baixar esse PDF depois para vocês e mando, viu? E aí o problema muitos pais entendem a ideia da disciplina positiva, gostam da proposta, querem comprar a proposta, mas como é que eu vou mudar, né? Mudar é difícil. Primeiro, a gente tem que se entender como a gente funciona, permitir errar, tentar, e aí sim a gente passa por um processo de mudança. Então, eu construí 5 passos para ajudar no processo de mudança da gente, como pais e mães, e como profissionais para ajudar as nossas famílias, né, que a gente atende. O primeiro passo é assumir a responsabilidade. Muitos pais não assumem a responsabilidade sobre o comportamento ou o mau comportamento das crianças. Porque fulaninho é assim. Fulaninho está assim por uma demanda que vem dos pais,
da forma como a família lida com ele, como as relações acontecem, como os exemplos são dados, como a forma de ensinar é passada para essa criança. Então, primeiramente, a gente tem que assumir a responsabilidade pelo mau comportamento das nossas crianças. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, aceitei que é responsabilidade minha e que eu preciso mudar. Então, eu vou começar a treinar a minha mudança. E isso gera um tempo, né? A gente vai errar, a gente tem que se permitir errar, corrigir, e a gente tem que se dar esse tempo de treinamento, tanto para a gente quanto para a criança. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Engraçado, né? Quando a gente tem um filho adolescente, a gente acha que por ele ser adolescente, porque ele já está grande, ele já sabe tudo, né? Muitas vezes. E aí, a gente cobra dos adolescentes um exemplo simples. Vai arrumar seu quarto. Por que você não arrumou seu quarto? O quarto tá bagunçado, arrume seu quarto. Quantas vezes, né, se a gente parar para pensar na nossa adolescência, as famílias que a gente conhece, os pais pararam para ensinar os filhos a arrumar os quartos? Na verdade, uma coisa simples, né? Um exemplo bobo. Mas, às vezes, a gente cobra algo que a gente não ensinou para a criança. Você é bagunceira, bagunçou esses brinquedos tudo, tem que arrumar. E a criança arrumar, não sabe o que é arrumar. Como é que arruma? Mas como? Né? Então, o quanto antes começar esse processo de treinamento, tanto para a gente quanto para a criança, é melhor. Autoconhecimento também. Você precisa se conhecer, você saber os seus limites. Eu sei que meu filho, quando age dessa forma, eu perco o controle. Então, você se conhecer é um passo muito importante para essa mudança acontecer. Tem a frase de Carl Rogers, eu não sou da área da psicologia, esqueci o nome agora, de Carl Rogers lá. Mas eu gosto muito dessa frase. Quando a gente aceita quem se é, que a mudança acontece. Então, primeiro a gente tem que se conhecer para depois a mudança poder acontecer de verdade. O quarto ponto está em letras garrafais, foco no processo. No próprio livro, a Janine Nelson fala que, durante muitas vezes, a gente vai achar que a metodologia da disciplina positiva não funciona, porque a gente vai mudar e as coisas podem piorar. Durante algum tempo, isso piora, porque as crianças estão acostumadas com os pais lidando de determinada forma. Então, os pais agiam de determinada forma e elas reagiam de determinada forma. Então, quando os pais mudam o comportamento, as crianças se perdem e elas também não sabem como mudar esse comportamento. Então, as coisas podem tender a piorar para depois melhorar. Então, foca no processo, segue, confia que ao longo do tempo, as coisas vão se ajustando. E usar algumas ferramentas da disciplina positiva, que eu listei. Algumas vocês já ouviram falar, o poder do encorajamento, né? Ao invés de usar o elogio, sempre encorajar a criança, trazer a ideia de que ela é capaz de alcançar o que ela quer. O encorajamento, ele é fundamental. Eu ia fazer uma dinâmica, mas não vai dar tempo. Vou deixar para o próximo encontro. Tá tranquilo. Então, o encorajamento é excelente, não só para as crianças, tá, gente? Para a gente no mercado de trabalho. Quando a gente usa o encorajamento para o outro, né, as coisas fluem melhor, o equilíbrio se instaura no ambiente e as pessoas realmente se sentem empoderadas. Reserve um tempo de qualidade. Tempo de qualidade, gente, segundo a disciplina positiva, a gente realmente define um tempo específico, um horário do dia, para passar, geral, assim, desliga tudo só para aquela criança. Você realmente se entrega para aquela criança naquele momento. Então, nem que sejam 15 minutos do dia. As famílias que estão, as mães, né, a maioria, nós somos todas mulheres, né, então vamos falar mães aqui, trabalha o dia todo, tal, chega em casa, não tem tempo para a criança, independente do tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, nem que sejam 10 minutos, é o mínimo que ela coloca, passe um tempo de qualidade com cada criança, certo? Você tem 3 filhos, tem que ter um tempo de qualidade para cada um deles, se dedicando integralmente àquela criança, pedindo para que ela faça, para brinque com ela, deixe que ela dite o que ela quer fazer, o que ela quer brincar, como ela quer agir, tal. Volte-se todo para aquela criança naquele momento. Isso é muito bom para sanar, por exemplo, a atenção indevida, a crença equivocada de atenção indevida, né? As crianças que querem a atenção dos pais o tempo inteiro. Quando você muda o comportamento, a criança está lá chamando a atenção, você fala, mamãe está ocupada agora. Mas eu estou muito ansiosa para a gente ter nosso tempo de qualidade daqui a pouco, tá? Lembra, 4 horas a gente vai ficar junto. E aí a criança vai aguardando aquele momento. Com o passar do tempo, aquele momento já é suficiente para abrandar a criança e tal.
Claro que a gente não vai deixar a criança o tempo todo lá falando, gritando, e a gente, não, peraí, mais tarde. É uma questão de equilíbrio aí. Então, o tempo de qualidade é uma proposta. A roda de escolhas também, acho que está no livro, não sei exatamente em que lugar, mas é uma ferramenta, né, uma possibilidade que se oferece às crianças, você constrói junto com a criança uma roda nesse estilo aqui, deixa eu ver se aqui tem um desenho da roda de escolhas, que você constrói com a criança uma roda de coisas que a criança pode fazer quando ela se sentir desencorajada, quando ela sentir raiva, quando ela não souber como fazer. É um pouco diferente do quadro de rotinas, tá? O quadro de rotinas é a rotina realmente da casa da criança, desenhado ou com fotos da criança para que ela entenda o que acontece depois de cada coisa, né? Agora eu vou escovar o dente, e agora? O que você vai fazer? Vamos olhar lá no quadro, e aí ela já sabe. A roda de escolhas não, é para quando acontecer, por exemplo, um mau comportamento. Estou achando aqui. Quando acontecer um mau comportamento, por exemplo, aqui, achei. Pronto, tem 2 exemplos. Posso escanear para vocês também, tá? Aqui, por exemplo, tem algumas ferramentas da disciplina positiva, caso a criança tenha, sei lá, feito alguma coisa de errado. O que ela pode fazer? Aqui. Ela pode pedir desculpas pelo que ela fez, ela pode ir embora, ou seja, tirar a pausa positiva, né? Que é quando a criança está com raiva, a gente também, quando está com raiva, se isola, vai para algum lugar para se reequilibrar. Você pode anotar uma pauta para reunião de família, que é o que eu vou falar agora. Enfim, são algumas técnicas, né, algumas táticas que você pode fazer junto com a criança para que ela decida o que fazer no momento negativo, de mau comportamento, enfim. Tem a roda de escolhas da raiva, que é para quando a criança está com raiva, o que ela quer fazer, se ela quer um abraço, se ela quer para pausa positiva, se ela quer socar o travesseiro, também tem essa ideia. E as reuniões de família? Esse é o último item, gente, a gente acaba logo depois, tá? A reunião de família é a proposta maior da disciplina positiva, a galinha dos ovos de ouro deles, né? É uma técnica que eu ainda não fiz na minha casa, porque a minha filha é bebê, ela não participa, então a minha não é reunião de família, mas é reunião de casal. Mas, enfim, a ideia tem reunião de família e reunião de classe, tá? Pode ser feito em sala de aula também, mas como a gente está falando do tema hoje é família, no próximo encontro eu vou falar sobre a reunião de classe. É uma proposta em que as pessoas se reúnem, existe uma pauta, vou falar de forma breve, tem no livro, todos os passos. Vou colocar também um PDF para vocês, passo a passo das reuniões de família, como fazer. Mas vamos lá. Inicialmente tem uma... Acabei de falar a palavra, meu Deus do céu. Esgotamento mental. A pauta. Isso, a pauta. Perfeito. A pauta das reuniões de família, ela tem que ficar num lugar visível da casa, né? Geralmente a porta da geladeira. E aí cada integrante da família tem o direito de colocar qual item, o que aconteceu durante aquela semana, quantas reuniões de família são semanais ou quinzenais. Elas sugerem que sejam semanais ou quinzenais. Para que seja discutido na reunião. Por exemplo, os irmãos brigaram porque um vive roubando a caneta do outro. E aí colocam lá na pauta, João sempre pega a caneta de Pedro. Pedro coloca, no caso. O pai, a mãe, todos podem colocar pautas para serem discutidas durante as reuniões de família. No momento da reunião de família, não se sugere que seja durante o jantar, porque a gente divide a atenção. A ideia da reunião é que ela seja focada, que todo mundo esteja focado na reunião e uns nos outros. Então, o primeiro passo da reunião é a gratidão. A gente vai expressar uma gratidão por cada um dos membros da família. Cada um passa. Ela sugere colocar um item que seja como se fosse um microfone, né? Quem está com o item na mão tem o poder da fala. Então, uma almofada, sei lá, uma caneta, algum objeto que simbolize que aquela pessoa está com a fala naquele momento. A gente vê muito isso nos filmes, né? Alguns filmes mostram algumas coisas nesse sentido. Daí, então, o primeiro passo, você agradece, por exemplo, o filho. Eu agradeço a mamãe porque ela lavou meu tênis hoje, essa semana, que aconteceu tal coisa. Aí, eu agradeço, eu sou grata a fulano por causa disso. Eu parabenizo fulano por causa disso. Enfim, então, o primeiro momento é um momento de gratidão e encorajamento. Aí sim, parte-se para as pautas. O foco da reunião de família é o foco em soluções. Então, se traz a pauta e se
discute, né, focando em soluções, cada uma das pautas até que se chegue num acordo. Então, João sempre pega a caneta de Pedro. Por que que pega a caneta? Tá, vamos focar. Então, o que que Pedro pode fazer? O que que João pode fazer? João se compromete a não pegar mais a caneta se a mãe comprar. Tá, compra, enfim, né? Foca na solução e define a solução para cada um dos itens que estiverem na pauta. Todos devem participar, todos devem expressar opiniões e ideias para solucionar aquele problema. Finalizou todas as pautas, a proposta sugere, a Jane sugere, que se faça um momento de diversão para a família. Porque muitas vezes, quando se envolve discussão de pautas, pode gerar um clima um pouco tenso, né? Eu imagino que seja por isso que ela propôs. Então, a ideia é que depois se tenha um momento lúdico, né? Que a família jogue, faça uma brincadeira, assista um filme, coma uma sobremesa, conte piadas, enfim, tem que ter alguma coisa divertida que a família faça junta, que todos os integrantes trabalhem juntos. Então, a proposta maior é a reunião de família. E elas comentam muito, as trainees comentam muito, quanto essas reuniões são eficazes na família e na escola. A Maria Alice, que foi com quem eu fiz a certificação, ela comenta que ela sempre fez reunião de família na família dela, né? Desde quando ela conheceu a disciplina positiva, a filha dela era pequena, o filho dela não tinha nascido ainda, se eu não me engano, ou é o contrário? Não, minto. O filho dela era pequeno, a filha dela não tinha nascido ainda. E ela sempre fez essas reuniões de família, só que ela não chamava de reuniões de família, né? Ela simplesmente colocava lá a pauta, tal, tinha o dia deles se reunirem e tal, e aí ela comentou com a filha dela o que ela achava da reunião de família. A filha dela, que reunião de família? Filha, as reuniões que a gente faz. Ah, tá, a gente sempre faz, né? Tipo, tratando de forma muito corriqueira, como se fosse uma coisa simples para ela já, porque já estava dentro da rotina. Teve um caso também que eu li em algum texto aí, agora eu não lembro onde, de um menino que a professora aplicava sempre reunião de família na escola, e aí ele começou a trazer, colocou a pauta, né? Teve um problema dentro de casa, uma briga, alguma coisa assim, e ele fez a pauta, colocou na geladeira, disse que tal dia todo mundo ia se reunir para discutir sobre aquilo. E aí ele instaurou as reuniões de classe na família dele, propôs as reuniões de família, né? Então é contagioso. E por hoje é só, gente. Hoje eu falei demais, era para ter falado menos. Quer dizer, era para vocês terem falado mais. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. As atividades de casa são... eu tenho dois artigos, 2 textos que eu publiquei no site, Positiva Psi, que é o meu site, não sei se vocês conhecem. Lá tem 2 textos sobre cheiros parentais, 3. Um sobre famílias negligentes, um sobre famílias permissivas e um sobre os cheiros parentais na disciplina positiva. Fiquem à vontade para ler e comentar o que vocês acharam. E explorem a tabela de top card, que eu vou colocar agora lá no grupo do nosso grupo do WhatsApp, tá? Explorem, vejam qual é o perfil de vocês, qual é o perfil que vocês acreditam que seja da família que vocês estão atendendo, daquela criança que tem uma demanda maior na escola, enfim. Tentem ver como a tabela de top card pode ajudar a buscar soluções para os problemas. E é isso, gente. O que vocês acharam? Tem alguma coisa que acrescentar? Alguma dúvida, sugestão, reclamação? Não? Então é isso, meninas. Obrigada por hoje. Foi muito bom, é sempre bom estar aqui falando sobre a disciplina positiva que eu amo e que vocês também acho que estão apaixonadas, né? Ou estão ficando. Obrigada por tudo. Ai, meu Deus. Ai, Jimmy, que horror, eu não vi. Tá, vai lá, tá gravado, viu? Vou postar agora no YouTube e mando o link para vocês daqui a pouco, tá bom, gente? Obrigada e até sexta, nosso último encontro. Até sexta. Não faltem sexta que terá o sorteio do baralho, tá? Uhul. Quem estiver presente. Tá bem, obrigada. Até sexta. Tchau, Tchau, gente. gente. Até. Obrigada. Tchau.